E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Como que tá o feriado de vocês? Bom, hoje é dia da feriado da consciência negra. E assim, eu tenho que falar sobre o PET, essa mudança no leite que teve, quero passar minhas impressões, quero falar sobre a enquete que é super importante, quero dar feedback para vocês sobre todos os comentários que vocês deixaram naquele vídeo lá sobre as especulações do Crimson Desert. É, mas hoje, aqui nesse vídeo, pelo menos eu quero dar os meus 2 centavos em relação ao significado do feriado de hoje. Fique tranquilo, porque isso daqui não será um discurso moralista, ele não será para recriminar, principalmente você branco, não vai ser lição de moral para você tomar vergonha na sua cara, não vai ser um discurso de ódio aqui. Mas o que eu vou fazer, gente, é na verdade confiar em vocês para compartilhar com vocês alguns momentos muito íntimos da minha história e da minha vida. E por que eu vou fazer isso? Porque eu acho que essa é a arma mais poderosa contra o racismo. Não sei se ao final dessa história vocês vão concordar com isso ou não. Então eu fiz um script aqui, basicamente em que eu vou falar da minha história com a Kelly, da minha história com o Tuba, eu vou falar sobre o que é um pouco ser japa, né? E o quanto é absurdo uma pessoa como eu dizer que ela sofre racismo no Brasil, não faz o menor sentido. A gente vai falar um pouco sobre o racismo como uma arma partidária, e nesse ponto eu quero deixar claro, embora eu não ache necessário, eu acho muito importante eu dizer aqui para vocês que isso é meramente a minha opinião, baseada em nada, baseado só na minha vivência. Eu posso estar completamente errado e você não precisa concordar com nada do que eu digo. E depois eu vou mostrar para você, eu vou falar para vocês o porquê a Marta ela é muito mais eficiente do que qualquer partido político na ajuda ao combate do racismo. Então a gente vai falar um pouco da Marta Telles aqui também. Uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, que junto com o Soul Joe vive a vida no hard mode. E entre outras tantas pessoas, mas são pessoas que eu quero apresentar para vocês. Então, ok. Sabe esses aplicativos aí que você conhece as pessoas para dar umas, né? Você sabe do que eu tô falando aqui, isso? Dá uns rumos na vida. Você conhece pessoas para dar um rumo na sua vida. Pois é, o ano passado, por volta mais ou menos dessa época, muito pouco tempo antes de eu conhecer a Indiazinha, eu conheci, vamos chamar ela de Kelly aqui, que era o nick que ela escolheu pro site onde a gente se conheceu. E, e aí a gente começou a conversar. Essa conversa ela ficou, né, ela foi bastante interessante. Era uma pessoa muito engraçada, muito divertida, muito interessante, e o nosso papo ele estava indo muito bem. E aí a gente decidiu se encontrar. Ela e vocês sabem como que é esse negócio, né? A gente já tava, né, de chamego, de se engraçando, e então a gente não combinou nada do que seria esse encontro, mas nós já tínhamos uma ideia do que ele seria. Peguei ela aqui no metrô, e aí eu levei ela para um lugar que eu gosto muito de ir quando eu quero conversar com calma com alguém, que é um barzinho que tem comida boa, que tem música ao vivo, mas não é aquela música que ensurdece, é um lugar gostoso para conversar. É, e aí as coisas começaram, tipo, ela travou completamente. Ela negra travou completamente. E aí eu falei, ué, é completamente diferente da pessoa que entrou no carro 5 minutos atrás. Fiz alguma coisa errada? Onde eu errei? E aí eu comecei a me ligar coisas que eu não achava que eu precisava me preocupar, coisas que eu não achava que eu precisava me atentar, mas aí que se revelaram pra mim. Tipo, ela era a única negra do local. Então isso era problema pra mim? Nenhum. Problema pro lugar? Não tinha que ser problema pro lugar. Mas pra ela era. Então ela mudou completamente. Ela não era mais aquela pessoa sorridente, extrovertida, segura que entrou no carro. Mas eu percebi ali que ela não sabia como agir, ela não sabia como se comportar e ela estava bastante travada. Mais pra frente nós falamos sobre. Bom, deixa eu colocar as coisas em ordem. Eu tentei arrancar dela o que estava acontecendo, eu perguntei se eu tinha feito alguma coisa errada, ela falou que não, mas aí ela olhou bem pra minha cara, meio que com uma voz trêmula até, e ela falou: escuta, por quê? Eu? E porque eu não consegui responder essa pergunta, e ela perguntou por que aqui? Não, foi o contrário. Foi o contrário, desculpa. Ela perguntou por que aqui? E como eu não entendi a pergunta, eu não estava preparado para responder essa pergunta, ela pergunta por que eu? E eu também não estava preparado para responder essa pergunta. Mas eu estava entendendo, só que eu não sabia como responder isso. E ela falou: olha, pessoas como você não costumam sair como pessoas como eu, e quando saem, não costumam trazer para lugares como este. E aí eu entendi, tudo muito bem. Eu acho que eu não preciso entrar nesse mérito, porque senão a gente vai gerar muito atrito aqui desnecessário, e com certeza você já escutou essa conversa em algum outro lugar, quer dizer, talvez tenha.
Ela falou sobre o efeito pantufa, de que ela estava acostumada a ser... até me dói, até é difícil falar sobre isso, mas como se pessoas não tivessem orgulho de andar de mãos dadas com ela pelo fato da cor que ela tinha. Ela não estava acostumada a receber esse tipo de tratamento dos homens, não dos homens que ela conhecia naquele aplicativo, e aquilo para ela era novo. Então, na verdade, eu senti que ela não estava problematizando, ela não estava querendo militar, mas aquilo realmente era novo para ela e ela não sabia como lidar com aquilo. Então, talvez ela estivesse preparada para ir para uma lanchonete, talvez ela estivesse preparada para que eu a convidasse direto para ir para um motel, mas ela não estava definitivamente preparada para que eu tivesse interesse em estar com ela num lugar como aquele. E eu não sabia muito bem como comportar, mas aí, assim, esfriou-se, né? Então, é claro, acabou todo o clima inicial que a gente tinha ali, mas aí isso gerou interesse em conversas muito mais profundas, e essa parte dessa conversa é o que eu acho mais importante que eu quero compartilhar com vocês. Porque aí quando eu comecei a falar das dores, do quanto era difícil para ela entender que, né, que muito ali estava na cabeça dela, muito da discriminação, e a interpretação dos olhares das pessoas ao redor poderia estar sendo muito moldada pela perspectiva dela, eu não podia ignorar pelo fato de que ela veio tomando porrada ao longo de toda a vida por uma coisa sobre a qual ela não tem controle. E aí, por interesse, eu comecei a perguntar para ela onde que tudo isso começou. Quando foi a primeira vez que você sentiu isso, né, na pele, os efeitos da cor da sua pele, para entender como é que você foi se moldando e como que você foi evoluindo. E ela me contou uma história que foi bastante tocante, do primeiro namoradinho que ela teve. Então, ela, como quando criança, teve um melhor amigo, branco. Os dois estavam muito bem, brincavam juntos, gostavam das mesmas coisas, havia uma relação de cumplicidade ali muito grande. E quando você entra ali na pré-adolescência, né, quando você começa a sentir umas coceirinhas, 12, 13 anos, eles começaram a se atrair um pelo outro e eles se apaixonaram. E eles viveram uma história de amor de dar inveja. Assim, no começo da pré-adolescência, eles viveram uma história de amor, de dar inveja, porque ela me deu detalhes dessa história e você fala, cara, isso é o tipo de coisa que eu busco pra minha vida e que eu não consigo reproduzir só porque eu quero. Não é uma coisa que você... Não são sentimentos que você desenvolve, que você pega uma pessoa na rua e fala assim, eu vou desenvolver esse tipo de sentimentos por você. É um tipo de amor que acontece. E que raramente acontece de forma recíproca e os dois tinham isso um pelo outro. Lindo, linda história. Então, assim, aquilo que eles descobriam juntos, aquilo que eles faziam juntos, era tudo maravilhoso. Não transavam por questão de idade, por questão de religião, de tabus, de limites, mas faziam tudo juntos e completavam muito a existência um do outro. O que aconteceu? Ela percebeu também que os dois iam para a escola juntos, embora eles não estudassem na mesma sala, eles tinham momentos de interação em comum, horas de intervalo, aula de educação física, e ela percebeu que ele nunca se aproximava dela, e que ele nunca tornava público o fato deles dois estarem vivendo uma história de amor. E ela começou a se perguntar o porquê, e perguntou para ele, escuta, por que você não se aproxima de mim, você não chega perto de mim, você nunca pega na minha mão na frente de ninguém? E eu não sei reproduzir a fala dele, porque ela também não fez isso. Então qualquer né, citação aqui seria errônea, mas o que ele deixou escapar sem jeito, envergonhado e sem saber muito como dizer aquilo, é que ele tinha medo do julgamento dos amigos em relação ao fato dela ser negra. E aquele momento foi o primeiro momento em que ela se deu conta de que havia diferença. Não que não percebesse, mas ali ela tomou a dimensão da gravidade da situação e do quanto a vida dela seria impactada pela cor da pele dela. Perceba, ele a amava, mas ele tinha medo do julgamento dos coleguinhas. E, gente, medo de julgamento de coleguinha é uma coisa humana, não é uma coisa de criança, não é uma coisa de adolescente. Você vai estar velho, você vai estar trabalhando numa puta de uma empresa e você vai ficar com medo se um dia você der um abraço numa amiga sua que é feia e aí você vai achar que seus colegas vão começar a especular que você está pegando ela. É uma besteira, é uma imbecilidade que é humana. Não é defeito da pessoa, todo mundo tem isso. Todas as pessoas têm isso, tem preocupação com imagem, tem ego, tem uma série de coisas. Só que ele, novo, 12, 13 anos, ele não sabia como expressar isso. Ele não sabia como expressar isso e ele foi sincero. Só que ele causou um corte na alma dessa menina que dura até hoje. Então, o que aconteceu? A amizade dos dois acabou ali, a relação dos dois acabou ali, ela se fechou na comunidade negra e ela começou a se sentir cada vez mais diferente e a tentar fortalecer os vínculos dela com os negros ali.
E demorou muito tempo para que ela voltasse a se abrir a outras pessoas. Chegou a ter uma tentativa de relacionamento que também não deu certo, e aí ela colocava a responsabilidade do fracasso desse relacionamento também a cor, embora ela não tivesse elementos o suficiente para provar que tudo partiu dali, que foi só aquilo. Ela também não conseguia não acreditar que isso não foi um elemento importante ali do rumo que o relacionamento tomou. Enfim, uma coisa que trouxe bastante conforto a ela ao longo da conversa, porque depois a gente continuou conversando, e uma coisa que de certa forma trouxe conforto, e que depois ela me procurou para conversar sobre isso, no que o que eu disse é o seguinte: você concorda que você não foi vítima de um vilão? Você, na verdade, foi vítima junto com outra vítima? Então, o que aconteceu se por um lado ele tinha vergonha de assumir um relacionamento, um possível relacionamento, numa época em que pré-adolescentes morrem de medo de serem vinculados à imagem de qualquer outra pessoa que seja, morrem de medo de julgamento, estão inseguros, estão ainda aprendendo como o mundo em torno deles funciona, você concorda que, na verdade, você perdeu uma pessoa que você amava, mas ele também perdeu? Ele também perdeu. Então, na verdade, nós não temos uma vítima de racismo e preconceito, nós temos duas vítimas. Nós temos duas vítimas. Então, assim, o fato dele não saber como lidar com o julgamento dos coleguinhas em relação a ter uma namorada negra não invalida o amor de verdade que ele sentiu por você naquele tempo em que vocês estavam juntos. Então, o que a gente tem? A gente tem o fruto da ignorância, do racismo, do preconceito, prejudicando a vida de duas pessoas, de forma que uma delas sinta que ela é a única que perde, de forma que uma delas sinta que ela é a única prejudicada ali. E essa história ela foi tão marcante para mim, que eu busco sempre compartilhar com quem eu posso. Eu nunca pensei em fazer isso no canal de YouTube, porque eu acho que é expor demais a minha intimidade, a minha vida. Não sei o que alguns de vocês podem decidir fazer com esse tipo de informação, mas também não me importa, porque eu acho que se alguma pessoa escutar essa história e falar: nossa, eu também passei por algo semelhante e eu também estava tendo uma perspectiva muito enviesada de uma coisa que é muito maior e que na verdade também é muito mais simples, porque eu acho que alguns negros eles acabam perdendo sentimentos genuínos por esse sentimento ele está imerso numa cultura que é racista e preconceituosa. Na verdade o que tem que ser combatido lentamente, porque isso é um longo processo, não dá para você mudar de uma hora para outra, não dá para você mudar de uma hora para outra. Então isso é um longo processo que vai atravessar gerações. Então a história da escravidão ela é muito recente ainda, 200 anos, muito pouca coisa acontece. O Japão já não tem samurai aí há 400, 300 anos e tipo, você não vê não samurais ao estilo que eles eram antigamente. E você ainda vê traços muito samuraicos no comportamento dos japoneses, coisa que não faz sentido nenhum, mas que está lá. Que se reproduz. Você vê no comprimento deles, você vê na forma deles pensarem, coisas que algumas são muito boas e que algumas são muito ruins e prejudiciais também, e que eles não conseguem remover e retirar, simplesmente por serem resultado de uma cultura. Então, quando hoje um repórter como William Vac ele diz: nossa, que serviço de preto, não significa necessariamente que ele tenha ódio por negros. E isso pode significar, por exemplo, que ele esteja condicionado por um meio que fala esse tipo de coisa o tempo todo. De coisa o tempo todo. Lembra ontem, quando a gente fez um vídeo, conversou no vídeo sobre o significado da palavra doente mental? Que hoje, quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa muito burra, você chama ela de doente mental, e aí quando você tem uma pessoa que tem doença mental, você chama de doente mental, e as pessoas acham que elas estão ofendendo o doente, e o doente ele se sente ofendido, a família do paciente se sente ofendida por essa nomenclatura, que na verdade simplesmente define o estado da pessoa. Então, claro, eu não tô querendo proteger aqui, eu não estou querendo diminuir o ato racista do William Vac, mas perceba que o ambiente que a gente vive, ele tem que ser lentamente curado, ele tem que ser lentamente tratado para que as pessoas não tenham esse tratamento de espelhamento
no comportamento do outro, e para que meninos como o primeiro namoradinho da Kelly não tenham esse tipo de comportamento e não abram mão do amor da vida deles, pelo menos até o momento, por conta de medo de julgamento de uma sociedade. Agora, a gente não pode odiar o menino. A gente não pode odiar o menino que é racista, porque ele, na verdade, ele é uma vítima da insegurança que o meio racista impõe. Entende o meu ponto aqui? Esse encontro com a Kelly foi uma coisa fantástica. E aí, assim, eu estava tão preocupado com ela, eu estava tão preocupado em tentar curar determinadas dores, claro que não estava ao meu alcance, mas fazer com que ela se sentisse valorizada, sentir que ela fosse vista como pessoa e não como conteúdo de uma cor de pele, que a gente teve até mais pra frente uma conversa minha que foi muito marcante, da qual eu me orgulho bastante. Teve um momento, e isso aqui é bastante íntimo, dá até vergonha de falar, mas em algum momento eu disse pra ela: você é uma pessoa muito legal, você é divertida, você é engraçada, você tem um bom coração e você merece que a gente não transe hoje. Então, o que eu estava dizendo ali é que, embora eu estivesse muito atraído, eu não tentaria levá-la para o motel. Não porque eu não tivesse desejo, e eu expliquei isso, né? Não que eu não tenha desejo, mas é porque eu quero que você tenha um registro na sua vida de alguém que quis fazer a coisa certa, lentamente, valorizando o seu tempo e valorizando a sua companhia, para deixar claro que esse não era o único intuito, para deixar claro que esse não fosse o único objetivo. E isso fez uma cócega no ego dela muito grande. Assim, dava para ver um brilho no olho de satisfação e um sentimento de valorização muito grande. Só que aí ela trocou, né? Ela tipo, olhou nos meus olhos, ela fez uma voz, aquela voz, e falou assim: se eu quiser transar, a gente vai transar. O que ela disse, a intimada dela foi: se eu quiser transar, a gente vai transar. E aí eu gritei 9 e falei: não, a gente não vai transar. Porque o desejo que eu tenho por você é muito alto, mas não é mais alto do que a vontade que eu tenho de causar, de criar esse registro na sua vida. E esse dia foi, assim, um encontro muito, muito perto de ser perfeito. E foi uma das melhores experiências que eu tenho, assim, de sentir que eu tive impacto positivo na vida de alguém. E foi uma coisa que me deu muita satisfação. E que no fim acabou dando com os burros na água, porque naquela semana eu estava começando a conversar com a Indiazinha, e no dia seguinte a gente teve um desencontro. Porque. Eu não preciso entrar em detalhes, mas a gente teve um desencontro que foi muito mal interpretado. Porque eu estava jogando MOBA e a gente trocou algumas mensagens, e numa das minhas falas ela entendeu algo errado, que na cabeça dela invalidou tudo aquilo que a gente tinha feito na noite anterior. E ela falou: então tudo que você fez na verdade foi uma mentira, você só estava encenando, e eu fui muito trouxa de acreditar nisso, e isso me magoou bastante, porque não tinha sido, mas que hoje eu consigo entender que aquilo também tinha sido resultado de todo o viés que ela tinha. Na verdade foi a Marta que me ajudou a enxergar isso. Uma pessoa, uma pessoa que só encontra discriminação, só encontra racismo a vida inteira, o dia que ela encontra um ato genuíno de respeito, ela coloca esse ato genuíno à prova, porque ela no fundo não quer acreditar. Então ela coloca a prova, por quê? Porque ela tem medo de acreditar e ser feita de trouxa, e porque ela realmente quer colocar aquilo à prova, porque se provado real, a prova de que aquilo é real vai dar uma satisfação ainda maior, e ela vai ter muito prazer a respeito daquilo. Acho que vocês não entenderam nada, né? Mas o que a Marta me fez enxergar quando ela me acusou de ter mentido na noite anterior, ela estava tentando se proteger de uma dor futura que poderia ser muito maior caso eu estivesse mentindo de verdade. Mas se eu insistisse para ela que eu estava sendo verdadeiro naquele momento, aquilo seria um prazer ainda maior do que ela teve na noite anterior. E de vez em quando a gente faz isso. A gente se sabota para tentar colocar a prova. É a mesma coisa de passar um teste e tentar a penha, assim, porque você fala: não, cara, eu tenho essa chance de provar que o item que eu tenho é realmente valioso. Uma semana depois, quando a gente voltou a conversar a respeito daquilo que tinha acontecido, eu já estava trocando 400 mensagens diárias com a Indiazinha, e já estava pensando em tirar férias e ir para o Pará. Inclusive aqui no canal tem um monte de vídeos meus que foram gravados no Pará, no hotel lá onde eu fiquei.
E depois a gente não se falou mais. Depois a gente só teve um contato que foi para dizer o quanto aquela história tinha sido legal e que se eu não tivesse conhecido ninguém, que se as circunstâncias fossem outras, alguma coisa poderia ter acontecido. E aí ficou um registro de amizade. Bom, por que eu contei toda essa história para vocês? Para mostrar o quanto a gente se machuca, e a gente deixa de viver coisas por conta de incompreensão daquilo que passam as pessoas negras. Porque, assim, se eu não tivesse interesse de conversar, e se eu não quisesse escutá-la, e se eu não quisesse entendê-la, o que poderia acontecer? Eu poderia ter levado uma mulher negra no lugar de branco, e ela virar para minha cara e falar, escuta, por que eu? Por que aqui? E eu poderia simplesmente não entender e falar, por que você tá de frescura? Vai tomar no seu cu. E- Entende como, assim, a gente acha que é mimimi, umas coisas que na verdade não são, e que a gente só não entende porque a gente não teve a vivência que essas pessoas tiveram. Então, é muito complicado você ser taxado e ser julgado, pré-julgado, por conta apenas da cor da sua pele ou por conta apenas de algum fator. Então, em menor medida, a gente vai aqui para coisas que eu passo, como sendo japa. Eu sou pobre, mas a minha aparência e talvez o meu carro e talvez algumas das minhas roupas podem sugerir que eu não seja. E em alguns lugares, por exemplo, eu lembro quando eu estava passeando com a Paloma na Liberdade e a menina até hoje, ela não era porque ela não morreu, a menina é até hoje fanática por Bob Esponja. Porque é o desenho que ela assistia e porque é o desenho que ela adorava. E uma vez eu estava passeando com ela na Liberdade, ela entrou numa daquelas lojinhas, a gente entrou numa daquelas lojinhas de artigos chineses, e cara, ela viu um bicho de pelúcia do Bob Esponja e o olho da menina brilhou, assim, que saía pulando estrela do olhar dela. E ela pegou o negócio e ela abraçou e ela olhou pra mim com uma cara que assim, sabe quando você olha pra cara da pessoa segurando alguma coisa que é cara e você fala, fudeu? E, e aí a menina que era vendedora, quando eu perguntei o preço, ela falou que era R$ 100. O negócio custava 40, cara. Então por que uma pessoa me cobraria R$ 100 por conta de uma coisa que custa 40? Porque ela não achava que, porque ela achava que o fato de eu barganhar aquele negócio lá faria com que o objeto de desejo da Paloma tivesse o valor diminuído, e acharam que eu não teria coragem de falar sobre aquilo. Outras coisas que acontecem regularmente, eu já falei isso em vídeos anteriores, as pessoas ficam extremamente os seguranças eles se sentem desconfortáveis quando a porta giratória do banco trava comigo dentro. E isso não é uma coisa que eu falo porque eu fui 2 vezes ao banco, assim, eu vou ao banco ao longo de toda a vida. E é engraçado que o olhar das pessoas é de desculpa quando a porta trava. É de desculpa quando a porta trava. E eu procuro sempre olhar, observar os mesmos olhares quando um negro, não elegantemente vestido, é parado na porta, porque o olhar é completamente diferente, o olhar é de suspeita. Para isso, a gente tem que estudar muito a diferença de racismo e de preconceito. O racismo é uma coisa que tem que ser ferrenhamente combatida. O preconceito não necessariamente ele conseguirá ser mudado, porque ele não é uma coisa intencional, ele é uma coisa resultado das crenças que a gente desenvolve ao longo de toda a vida. Mas isso seria um tema para um outro vídeo que demoraria muito. Mas perceba, e aí é a coisa que eu brinco a respeito do motel também. Quando eu chego com um polo que tem embora imundo, sujo, tem uma boa aparência, e eu abro o vidro e eu mostro a minha cara de japonês, não importa que dia da semana seja, e não importa que horário seja, quando eu chego no motel não tem os quartos, as suítes mais baratas disponíveis. E eu pergunto para os meus amigos se eles passam regularmente por esse tipo de problema, e não é que, assim, em São Paulo todo mundo viva no motel e que esses lugares vivam lotados. Então, eu já fiz alguns testes do tipo, nossa, que pena, eu não tenho dinheiro, então eu vou ter que ir embora. Você abre ali para mim, moça, que eu vou dar a volta? E aí, magicamente, aparece alguém que está saindo naquele momento e que só precisa limpar o quarto. Aí eu falo, nossa, que nojo. Não, eu vou em outro lugar, não tem problema. Não, tem um outro quarto aqui que a menina está terminando a limpeza, ó, ela liberou agora. E aí eu falo, não, eu vou querer aquela outra suíte lá, que é mais cara. Entende que
São coisas que emputecem, mas que não são resultado, que são resultado de preconceito. Maldade em cima de preconceito, né? Porque a pessoa olha para alguém que aparentemente tem condições de pagar mais e aí você vai lá e cobra mais dela. Mas você percebe que, assim, os perrengues que eu passo, em cima dos quais eu consigo até fazer piada, eles são infinitamente menores do que os perrengues que os negros passam, e é por isso que a gente tem que ter um dia em que a gente discuta a respeito da conscientização desses perrengues, a respeito das conscientizações desses perrengues. Agora, por que é que isso não acontece tanto? Por que é que isso não acontece tanto quanto poderia acontecer? Por uma das coisas que foi, assim, um dos maiores desserviços, na minha opinião, no combate contra o racismo, que foi a utilização da luta contra o racismo como arma partidária para ganhar voto. Qual que é o lema desse canal, que eu deveria repetir em todo vídeo e não repito porque eu sou um imbecil? O lema desse canal é, me lembrem aí como que é. Ideologia gera voto, mas são interesses que levam a políticas. São interesses que levam às políticas. Então, os partidos, eles têm ideologia antirracista para quê? Para conseguirem votos, mas eles não têm interesse no fim do racismo, porque afinal de contas eles se alimentam disso para conseguir votos. Eles não têm interesse em acabar com o racismo para que o racismo não exista mais. Por quê? Porque eles dependem de negros putos procurando alguém para representá-los. Então, ideologia gera voto, e enquanto interesses geram políticas, e nós deveríamos estar interessados genuinamente em acabar com o racismo, mas nós infelizmente não estamos. Como sociedade, nós não estamos. Os negros estão, claro, mas a sociedade no geral ela não está preocupada com isso. Então, por que você tem tanto asco de falar sobre o perrengue do passado e vivido pela pessoa negra? Você tem asco de falar isso porque quando você escuta alguém falando sobre isso, é sempre um cara de um partido que você não apoia, falando em nome de uma massa que tem que ser protegida, e você acha que não tem que ser protegida. Tem que ser feita justiça? Sim, mas essa justiça ela tem que ser feita com conscientização, não com a sua não com a sua punição. E quem está aqui desse lado, quem está aqui do outro partido, quem é o branco, porque assim, para você gerar relevância num partido político, você precisa o quê? Ter uma causa, proteção do negro. E você precisa ter um inimigo a quem combater. O Trump precisou, o Bolsonaro precisou, e o cara que milita pelo antirracismo, ele também tem. E o inimigo dele, quem é? É o branco. Então ele fica colocando o dedo e acusando: vocês nos matam, vocês nos espancam, vocês nos fazem isso. E pode ser em certa medida verdade, pode, mas você acha que o branco escutando isso, ele vai sentir vontade de escutar e de mudar alguma coisa? Não, ele vai surtar, ele vai ter um overreact, ele vai reagir violentamente a isso e vai falar: vai todo mundo tomar no cu porque eu não sou racista não, racista nem existe. E aí o outro partido, quando fala assim, racismo não existe, ele regimenta um monte de gente que tá puta por se sentir condenada de forma injusta por ser racista. Esse racismo como arma partidária, ele mata o debate, porque ele faz com que as pessoas não debatam a coisa como elas poderiam debater. E como é que elas poderiam debater? Elas poderiam debater, por exemplo, escutando a Marta e dizendo o que eles sentem a respeito do que a Marta diz, a respeito da vivência dela. A Marta é uma mulher que tem a cor negra na família, no sangue, mas ela não tem estereótipo negro, porque ela é branca. Ela é branca, ela é casada com um homem negro e ela pode contar para vocês inúmeras histórias de coisas que ela passa todos os dias por ter um marido negro. E assim, tem outros links que eu vou deixar, eu vou tentar linkar aqui na descrição, de pessoas que convivem com negros todos os dias e que... Puta, eu não peguei o buff da vila, droga. Eu vou buscar esse buff. Não, não vou buscar, eu vou perder 10% de XP e não tem problema. Mas quando você escuta uma pessoa que tem o estereótipo branco, tem a pele branca, e que casou com um negro, e que conta para vocês as histórias que ela tem de vivência com isso, aí você percebe que assim os negros eles realmente passam os perrengues, e esses perrengues eles nem sempre são racistas. Nem sempre são racistas. Eles são consequências. Sim, eu preciso fazer amizade com esse NPC. Eles são resultado de preconceito. Pesquise aí a diferença de preconceito, de racismo e de discriminação.
Então, muitas vezes, por as pessoas terem preconceitos, elas acabam tendo atitudes que elas não sabem ser racistas, mas que na verdade são. E quem que vai poder dizer para vocês que essas pequenas atitudes elas são de fato racistas? Aquele cara que está vivendo isso. E é por isso que essas pessoas que estão gritando aquilo que elas passam todos os dias, elas não devem ser silenciadas. Esse cara aqui, ele tem que ser silenciado, porque esse cara aqui, ele não quer conscientização, ele quer voto. E para ter voto, ele quer treta, ele quer polarização. Então, esse cara aqui você pode querer silenciar, a Marta não. Quando a Marta chega para você e fala assim, olha, negros no Brasil vivem isso, e uma mulher branca casada com um negro, ela tem que escutar isso, você tem que prestar atenção e escutar e falar, nossa, que bosta. Então, esse tipo de comentário, ele parte da ignorância, ele vem da ignorância, e isso não vai ser da noite para o dia, mas lentamente tem que ser mudado para que a vida dessas pessoas melhore. Então, para isso, a gente deveria ter cada vez mais vontade de tirar a política, de tirar a polarização desse debate, mas entender cada vez mais o perrengue do negro. Quantos chefes contratariam uma recepcionista ou uma vendedora negra para um artigo de luxo caro? E se contrata por quê? Porque ao vesti-la elegantemente, ela coloca essa pessoa de pele escura numa posição de subserviência, numa posição de servidão, aquela pessoa branca glamurosa que vai entrar. Então, são pequenos detalhes que você não tem que ser acusado pelo cara lá que está querendo arregimentar a volta de ser um desgraçado porque você é branco e que você colabora com tudo que está aí. Mas a gente tem que entender que esse tipo de coisa acontece e que ele poderia ser evitado se nós amadurecêssemos lentamente um pouco mais a nossa cultura, e eu acho que é para isso que esse tipo de feriado serve. Ok? Bom, o vídeo já ficou longo demais. Eu vou ver se eu tenho caixas empilhadas aqui, e muito provavelmente não. Ó, eu não tenho nada com 2K, então eu não vou entregar nada. E aí por hoje eu vou parar por aqui mesmo. Eu não sei se vocês perceberam, gente, mas o balanço de ativos bugou, né? Então isso daqui tá fazendo eu me sentir pobre pra cacete. Bom, reflitam aí, digam o que vocês pensam aqui nos comentários, e até a próxima.